Bom, a nossa atividade simulada, que vai ser composta por um júri simulado, é formada pelas turmas do nono e 10º semestre do curso de Direito. Como jurados vão ser escolhidos os alunos do 3º e 4º semestre, que é o 2º ano do Direito. E o assunto escolhido, o tema escolhido é um caso divulgado na mídia, do homicídio daquele zelador, Gesi, que foi morto por um publicitário dentro do seu apartamento. E a esposa desse publicitário também foi acusada de ter concorrido por esse homicídio. Nós vamos fazer o julgamento dessa esposa, tá? Que é inclusive uma advogada, ela chama Ieda. Só algumas orientaçõezinhas. O pessoal do 3º e 4º, que se dispôs a participar como jurado e me deram um nome previamente, vão ser objeto, os nomes vão ser objetos do sorteio. Vai ser feita uma chamada, tá? Essa chamada é só para ver que se estão presentes aqueles que se dispuseram, que colocaram o nome. Nessa chamada que vai ser feita pela aluna, eu gostaria que vocês ou se levantassem, ou erguessem a mão, ou dessem um berro, para que a aluna percebesse a presença, porque se ela colocar falta, presente, ela não vai escutar, ela não vai ver, então ela vai colocar falta, e aí não adianta chorar, tá? Então, os alunos que forem, uma vez eu vou fazer o sorteio, vou sortear, o aluno só se levanta, tá? O meu sorteio não quer dizer que automaticamente esse aluno foi escolhido como jurado. Se levante, porque daí eu vou indagar dos grupos se o jurado vai ser aceito ou não. Se for aceito, aí sim pode se conduzir aqui ao plenário, e tomar o seu assento. Os alunos que forem sorteados, estão aqui, está registrado o nome de cada um deles, a atividade já foi concluída. Os alunos que deram nome para participar como jurados, mas eventualmente não forem sorteados ou não forem aceitos, ao final deste tribunal, ao final dessa atividade, vamos entregar um relatório. Mesmo que seja um relatório simples, mas vamos entregar um relatório com um nome, tá? Que isso vai ser condicionado àquela atribuição na nota. Acho que no mais, essas são as primeiras orientações. Então, a gente vai dar início, então, à atividade simulada. Como eu vou presidir essa atividade como juíza, e a gente está dentro de uma semana jurídica, eu vou fazer o possível para que essa atividade tenha um caráter de instrução a vocês, tá? Então, nós vamos retratar a realidade o máximo possível. Quando essa realidade não puder ser retratada, porque a gente está realmente dentro de uma simulação, eu vou estar orientando-os, tá? Eu vou estar mostrando para vocês como que deveria ser e como que nós estamos fazendo, tá bom? Então, vou pedir para que a aluna Maiara faça, então, a chamada, dos jurados. Ana Caroline Lima, Andréa D'Amico de Almeida Serra, Carlos Eduardo Santos de Sena, Charles Denner de Souza, Cíntia Alves Ribeiro, Denise Rocha de Freitas, Fabrício Aparecido dos Santos Iuga, Franciele Lídia Fernandes, Gisele Vanessa de Góes, João Pedro de Gaspari Ferreira, Joelma de Oliveira Rocha, Larissa Rúbia Calhã, Paulo Juliano Pavanello, Ricardo Henrique Júnior, Amanda Caroline de Jesus, Amanda da Silva,
Brenda Caroline. Caroline Oliveira. Douglas Mendes Viveiros. Eliseu Domingos da Silva. Emerson Ursulino de Assis. Presente. Erasmo José de Barros. Fabiana Portilho Barbosa. Fernando Gonçalves Pedro. Gabriela Suemi Iguei. Henrique Madeira. Isabela Domingues. Jean Carlos Milani. Jonatas Malaquias. Juliana Santana. Nayara Moreto. Renato Dias da Silva. Renato José de Souza. Ricardo Fernando Correia. Adriana Pereira Quesada. Alan Castro Lima. André Rodrigues Heleno. Antônio Carlos Júnior. Daniel Cassim. Hamilton Pires Pereira. Marcel Silva. Maiara Marques Pereira. Natália Faria. Cadê a Natália Faria? Norberto Júnior. Samuel Nunes. Thaís Benites. Thaisa Freitas. Wanderson Franco. Wilson Finardi. Ariane Costa Vieira. Vai dar uns 10 minutos de novo. Frederico de Barros. Luísa Ripe. Silvio Fernando Rosa. Tatiane Guimarães. Feita a chamada dos jurados, estando o número mínimo presente, peço a minha auxiliar que faça o pregão. Será submetido a julgamento o processo-crime da Vara do Tribunal do Júri da Universidade Paulista. A ré Ieda Cristina Martins é acusada de concorrer no homicídio de Gesi Lopes de Souza por motivo fútil e de ter ocultado seu cadáver no dia 30 de maio de 2014. Este egrégio tribunal do júri será composto da seguinte forma. Como meritíssima juíza, a professora Yádia Machado Salum. Como representantes do Ministério Público, os doutores Agatha Rosendo, Alisson Venezian. Como advogados de defesa dos réus, os doutores Paulo Aragão, Maiara Mendes, Jandiara Silva. Neste momento, a excelentíssima doutora juíza da Vara do Tribunal do Júri passará a formação do Conselho de Sentença. Antes da formação do Conselho de Sentença, tratando-se de ré presa, gostaria que ela fosse conduzida ao plenário. Tem cara de criminoso. Pois não? Eu peço que, por favor, retirem as algemas da ré, uma vez que, segundo o artigo 474 do CPP, parágrafo 3º, não se permite o uso de algemas no acusado durante o período em que ele permanecer no plenário. Deferido o pedido, gostaria que a ré fosse liberada do uso das algemas.
Passarei a formação do Conselho de Sentença e antes de proceder ao sorteio, gostaria de adverti-los, os jurados que têm algum vínculo de parentesco com qualquer das partes, juiz, a própria ré, a vítima, membros do Ministério Público, advogados ou até mesmo auxiliares da Justiça que se declarem suspeitos. E gostaria de adverti-los que uma vez escolhidos para formar o Conselho de Sentença, não poderão conversar entre si sobre aspectos do processo. Tá? Uma vez advertidos, procederei ao sorteio, lembrando que o jurado chamado deverá permanecer em pé até a decisão sobre sua aceitação. Tá? Gisele Vanessa de Góes. A defesa aceita a jurada. Recusa. Obrigado. Eu os preparei psicologicamente para esse momento, não preparei? Preparei ou não preparei? Jonatas Malaquias. Ai, desculpa, esse jurado está faltoso. Fabiana Portilho Barbosa. Recuso. Segunda recusa da defesa, agradeço, jurada. Acabar a bateria. Meu celular está sem bateria, tem 15%. Hamilton Pires Pereira, em pé. Recuso. Terceira recusa da defesa. A defesa não tem mais possibilidade de recusa. Natália Faria dos Santos. Ai, outra jurada que faltosa. Não estou prestando atenção. Luísa Ripe. Acusação. Aceito. Aceita. Pode vir. André Rodrigues Heleno. Recuso. Obrigada pela presença. João Pedro de Gaspari Ferreira. Aceito. Franciele Lídia Fernandes. Aceito. Erasmo José de Barros. Faltou. Emerson Ursulino.
Recusa, Excelência. Marcel Santos Silva. Aceito, Excelência. O jurado foi aceito. Daniel Cassim. Recusa, Excelência. Tatiane Guimarães. Faltou. O da frente. Silvio Fernando Rosa. Vai aqui. Aceito, Excelência. Os grupos já completaram os limites de recusa, portanto, os próximos 2 sorteados automaticamente se dirijam à composição do Conselho de Sentença. Antônio Carlos Duca Júnior. Passa esse número aí pra mim. Ana Caroline Lima. Nossa, as coisas tão engraçadas. Senhores jurados, sejam bem-vindos à nossa atividade. Vou proceder agora à exortação, que é o compromisso de vossas excelências. Gostaria que os 7 jurados ficassem em pé. Erguesse a mão direita à frente. E ao final do juramento, todos respondessem assim ou prometo. Em nome da lei, consinto-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Assim eu prometo. Pode sentar. Empolgação. Passemos, então, à fase de produção de prova oral deste tribunal. Pela ordem, nós vamos ouvir a testemunha arrolada pela acusação, a senhora Jana Farias. Eu gostaria que a testemunha, então, Jana Farias, se dirigisse aqui à minha presença. Pode sentar, por favor. Dona Jana Farias, antes de mais nada, eu gostaria de saber se a senhora tem algum vínculo de parentesco com a ré.
O que a senhora é dela? Sim. O que a senhora é da ré? Filha. Filha da ré? Bem parecido. Bom, por a senhora ter parentesco com a ré, a senhora está descompromissada, a senhora está, né, isenta do compromisso de dizer a verdade. É uma testemunha que não está sob o compromisso de dizer a verdade, isso deve, né, ser levado em conta na hora da interpretação, na hora do vosso entendimento. Dona Jana, no dia do crime em que a ré, a sua genitora, está sendo acusada, a senhora estava no apartamento? Não. A senhora reside com a sua genitora? Não. Não. Eu vou, então, passar as perguntas à acusação, que estejam à vontade para indagar a testemunha. Pode fazer as perguntas diretamente à testemunha. Obrigada, Excelência. Jana Farias, 18 anos, correto? Exato. Jana, seus pais se separaram ainda quando você era criança e travaram uma guerra judicial por sua guarda e também pelos bens adquiridos na constância do casamento. Poderia nos contar como era o convívio familiar com seus pais, desde quando você se lembra? Bom, eu lembro do meu pai com muito carinho. Ele era um homem bom. Tenho saudades dele. Ele sempre queria me fazer feliz, com uma brincadeira nova ou algum brinquedo. Já com a Ieda, sempre tive medo dela. Ela me ameaçava, ela batia com a minha cabeça na parede. Ela falava que caso eu falasse alguma coisa que ela não queria, ela ia esquentar uma colher e ia botar na minha boca. E ela chegou a botar umas 3 ou 4 vezes. Ela me torturava psicologicamente e fisicamente. Ela é dissimulada. Depois de mais crescida, soube que ela ameaçava meu pai também, me usando. Pedia dinheiro para o meu pai, para em troca ele poder me ver ou passear comigo. Tem gravações disso. Também descobri que ela era amante desse Eduardo, enquanto ainda era casada com meu pai. Um horror. Obrigada, Jana. E após a divulgação do crime que chocou o país, foi reaberto o inquérito policial do assassinato do seu pai. Creio que a vontade de buscar a verdade seja maior que o medo de enfrentá-la, uma vez que a suspeita é a sua própria mãe. E agora, Ieda é suspeita de outro crime, dessa vez contra o zelador Gesi. Como você se sente em relação a isso? Bem, eu considero como minha família aqueles que sempre ficaram do meu lado e que me amam. Assim como eu e minhas 3 irmãs, também acreditamos que foi a Ieda que fez aquilo tudo com o zelador e com nosso pai. Não tinha outra pessoa, meu pai não tinha inimigos. Eu nunca vou perdoá-la e só quero que a justiça seja feita para o meu pai e para o zelador. Não tenho motivos para duvidar da culpa dela. Ela é uma pessoa má. Obrigada pela colaboração, Jana. A defesa tem algum questionamento à testemunha de acusação? Boa noite. Boa noite. Quando foi a última vez que você teve contato com a dona Ieda? Eu deixei de morar com a minha mãe aos 10 anos. Depois fui morar com meus avós. Não tive contato com minha mãe. Só lembro que ela brigava pela minha guarda. Sim. Você foi criado pelos seus avós, conforme você acabou de falar, correto? Sim. E como foi a criação deles? Como eles tratavam o fato de você não conviver com a sua mãe? Sim, eu fui criada pelos meus avós. Eles sempre falavam de minha mãe. Afinal, moro com meus avós maternos, mas eles também não têm muito contato com a minha mãe. É raro meus avós se encontrarem com ela.
mas toda vez que eles falavam da minha mãe, me diziam que ela tinha constituído outra família e que eles eram a minha verdadeira família e que continua sendo até hoje. Muito obrigada. Somente, Excelência. Senhores jurados, verdadeiros julgadores nesta data, tem algum questionamento à testemunha que é filha da ré? Está dispensado, obrigada. A próxima testemunha a ser ouvida, arrolada pela defesa, é o senhor perito Oswaldo Megrini. Senhor Oswaldo, o senhor deve ter sido arrolado justamente para manifestar esclarecer alguma dúvida com relação às perícias feitas nos autos. Portanto, eu já vou passar a palavra para as nobres advogadas para os questionamentos que entender necessários. Senhor Oswaldo, quero que o senhor explique, resumidamente, quais são as provas que existem nos autos contra a ré, a senhorita Ieda, e quais foram encontradas no apartamento, no carro, na mala e no local onde que os restos mortais foram encontrados. Veja bem, no laudo que eu acompanhei e realizei junto com toda a equipe do Instituto de Criminalística no local do crime, verificamos que os vestígios de sangue que foram encontrados na maçaneta da porta da entrada do apartamento do senhor Eduardo e da senhora Ieda são da vítima. Porém, o sangue que foi encontrado na bota da ré não é compatível com as outras amostras, assim como a do veículo. A perícia foi feita também na casa de praia do senhor Eduardo, local onde o pai dele reside. E lá foram encontradas algumas roupas jogadas na lavanderia, bem como cal e partes do corpo que ainda não tinham sido queimadas, porém já estavam em um estado muito avançado de decomposição, pelo tempo da morte até o momento em que acharam o corpo. No momento em que os policiais chegaram ao local, o senhor Eduardo estava sozinho, colocando algumas partes do corpo da vítima que restavam e uma lata de tinta para que posteriormente fosse ateado fogo. E a conclusão do laudo da causa mortis foi bem dificultado por conta do estado avançado de putrefação desses pedaços do corpo. E na casa de praia não encontramos na perícia local nenhuma prova contra a senhora Ieda. Muito obrigada. Se a senhora Ieda tivesse realmente ajudado na execução do crime, teria como não existir nenhuma prova material de perícia contra ela? Qual a probabilidade disso acontecer? Veja bem, a perícia foi realizada no apartamento do casal e não apontou nenhuma prova concreta da participação da senhora Ieda. O que foi encontrado foram manchas de sangue em alguns pontos do apartamento. Sangue da vítima, como foi informado no nosso laudo. Bem como a filmagem que mostra o período que ele ficou dentro do apartamento. Não posso dizer com plena certeza que esse crime não deixaria vestígios, pois cada caso é um caso. Mas com a experiência que eu tenho de 20 anos de profissão na perícia, eu acredito que seria bastante difícil que, participando da execução, a senhora Ieda não deixasse nenhum vestígio no local do crime, a contar pela própria roupa dela, que no dia do crime foi investigada e nada se encontrou.
até porque ela entrou no local do crime. Mas na maior parte dos casos que eu trabalho, alguma marca sempre é deixada. Muito obrigada, somente isso. Nobres acusadores gostariam de questionar o perito? Sim, Excelência. Caro Osvaldo, vimos que já foram realizados vários laudos para se chegar até uma causa da morte de Gesi, o zelador. E por enquanto ainda não temos um que diga com segurança a real causa. Pois esses autores destruíram boa parte desse cadáver. Quais podem ser as possíveis causas com base nos laudos já realizados? Doutor promotor, ainda é incerto eu dizer, mas há um laudo pericial que exclui a possibilidade de traumatismo craniano e outros que abrem um leque para suspeitas de asfixia, envenenamento, estrangulamento. Então, desta forma, ainda não é possível dizer com certeza, pois o estado do cadáver estava em avançada putrefação. Mas essas são possíveis opções levantadas com os laudos que já foram realizados pelo Instituto de Criminalística. Certo. Além desses laudos que eu te perguntei, foi pedido um laudo de comparação balística entre as balas que mataram o ex-marido da ré e as armas encontradas sob posse desse casal. O laudo concluiu que o cano da pistola 380 e o silenciador encontrados no guarda-roupa deles foi utilizado para a morte do empresário. Você poderia nos explicar melhor esse fato? Claro, Excelência. Ao atirar com uma arma de fogo, ela deixa ranhuras no cano da arma. Dessa forma, as ranhuras que estão por dentro do cano da arma são comparadas com as do projétil que foi disparado. Essa é uma espécie de impressão digital da arma e do projétil. Dessa forma, então, foi concluído que as balas encontradas no corpo do empresário foram disparadas da arma que foi encontrada no apartamento. Muito obrigado. Os nobres jurados têm algum questionamento ao perito? Agradeço, então, a presença. O senhor está dispensado. Fim, então, a oitiva das testemunhas, passarei ao interrogatório da ré. Por favor, na minha... Porteira? Era de quê? Como que... Os acusadores lembraram de mais uma testemunha, o senhor Silvio Pereira. Senhor Silvio? Senhor Silvio? Sim, excelência. O senhor tem algum vínculo de parentesco com a ré? Não. A ré Ieda? Não, excelência. Então o senhor está sobre o juramento de dizer a verdade. No dia dos fatos da morte do senhor Gesi, o senhor estava eu não no estava. prédio? É outro Não. acontecimento. O senhor Silvio, então eu vou passar a palavra para os acusadores para eles te questionarem. Obrigado, Excelência. Senhor Silvio, é sabido que o senhor se encontrou com a ré Ieda aproximadamente 3 semanas antes do assassinato de Gesi. Como você se sentiu quando viu nos noticiários o crime que chocou todo o país com relação à ré? Sim, eu estive no escritório dela para buscar alguns documentos, a pedido de minha sobrinha. Às vezes, prestava serviço de motorista para ela. O que me chamou a atenção
nesse dia foi que ela me perguntou se eu gostaria de trabalhar como zelador do prédio dela, pois o zelador do prédio sairia em um futuro próximo. Na verdade, na hora, fiquei animado com a proposta de emprego. Daí, semanas depois, vejo as notícias na TV. Na verdade, eu não imaginaria que Ieda fosse esse tipo de pessoa. Mas depois comecei a acompanhar o caso pela TV. E, sei lá, ela é uma advogada, tem conhecimento para planejar algo assim. E também vi que é suspeita de outro crime, de homicídio. A partir daí, comecei a suspeitar dela também, já que a polícia descobriu tanta coisa. E como ela me convidou para ser justo zelador do prédio dela, reforça minhas impressões. Muito obrigado. Já foi apurado também que a relação entre o senhor Gesi e Eduardo, marido de Ieda, não eram boas e que já houve várias discussões de correspondências e garagem, inclusive com uma reclamação no livro do condomínio. O ato de vandalismo no elevador por parte do senhor Eduardo também consta nesse livro de reclamações. A senhora Ieda tinha alguma relação com a administração do prédio? Não. A dona Ieda não tinha vínculo administrativo com o prédio. Também não fazia parte do conselho do condomínio. E não é síndica. Muito obrigado. Obrigado, excelência. As nobres defensoras têm um questionamento à testemunha? Boa noite, senhor Silvio. Boa noite. O senhor presenciou alguma briga da senhora Ieda com a vítima? A maioria das brigas que ocorreram entre Eduardo e Gesi, dona Ieda não estava. Mas quando ela presenciava, era quando ela chegava junto. Ou então em entregas de correspondência. Mas que eu tenho visto, ela não fazia nada, não brigava junto, se mantinha sempre superior, pelo menos na frente dos outros. Ótimo. E quando começaram as discussões entre o senhor Eduardo Martins e a vítima, o senhor Gesi, o senhor sabe explicar quais eram os motivos dessas brigas? As discussões começaram há um bom tempo. Os motivos eram sempre os mesmos. Vaga na garagem, distribuição de correspondências, lixos e por aí vai. Tudo coisa do dia a dia e nada grave. No prédio, ele era o único que implicava com tudo. O que o Gesi fazia. Ótimo, sem mais. Obrigada. Senhores jurados? Obrigado, senhor Silvio. O senhor está dispensado. Passaremos então ao interrogatório da ré. Gostaria de lembrar que a senhora tem o direito funcional de permanecer em silêncio. A senhora está sendo acusada, a senhora tem ciência de que a acusação que recai sobre a senhora é de concorrer em um crime de homicídio qualificado e um crime de ocultação de cadáver? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Que é uma grande mentira. Eu não fiz parte disso. Eu estou super decepcionada. Era uma pessoa que eu amava muito e me decepcionou demais. Para mim, acabou a minha vida aqui. A senhora reconhece que o seu marido praticou esse atentado contra a vida da vítima Gesi? Sim. Mas a senhora nega a participação? Exatamente. Vou passar então a palavra para os nobres acusadores questionarem a ré. Senhora Ieda Martins. É sabido que no dia do assassinato de Gesi, você estava no seu escritório, correto? Sim.
e recebeu uma ligação de Eduardo por volta das 16 horas, indo imediatamente para casa. Consta que você ficou cerca de 14 minutos dentro do apartamento com o corpo do zelador. Saiu para comprar fitas adesivas e fitilhos, que mais tarde foi usado para a execução do crime. Os mesmos materiais encontrados nos sacos em que os pedaços do zelador foi amarrado. E ainda que ajudou seu marido a carregar até o porta-malas do carro uma mala de 75 quilos, que com roupas pesaria no máximo 25 quilos. Poderia nos contar com mais detalhes o que houve nesse dia? Sim, eu realmente estava no meu escritório e depois que eu recebi uma ligação falando que o Eduardo estava passando mal, eu resolvi ir para casa. O tempo que eu passei lá, eu não tenho ideia. Eu só sei que foi tudo muito rápido, mas o apartamento ele estava todo limpo, organizado, nada que mostrasse que tivesse acontecido alguma coisa. Para mim estava normal. Foi aí que o Eduardo ele me pediu para ir na papelaria, comprar alguns materiais para o meu filho que tinha um trabalho para fazer no final de semana. Eu saí, fui comprar tudo que ele pediu, como ele estava passando mal, mas em nenhum momento eu carreguei mala. Eu nem ajudei a empurrar, eu só dei um impulso a hora que ele colocou no carro. Eu não tive como sentir o peso da mala, a parte mais pesada foi ele que carregou. E como a gente já tinha separado algumas coisas para doação uns dias antes, como as roupas, minha, do Eduardo, da nossa filha, alguns sapatos, bolsas e acessórios, eu sabia que a mala ia estar pesada, então para mim estava tudo normal. Tá. Seu marido Eduardo, em depoimento, disse que na sexta-feira foi para a Praia Grande e ao retornar, vocês dois foram jantar. No dia seguinte, a polícia afirma que 2 testemunhas viram vocês dois na casa de praia. A perícia afirma que os 3 galões que você tirou do prédio, conforme gravações das câmeras de segurança, foram os galões usados para atear a gasolina no corpo de Gesi. Como você explica essas acusações? Nós realmente saímos para jantar, mas ocorreu tudo normal. Essa afirmação de que eu estava na praia no dia seguinte, ela é falsa. Eu passei o final de semana inteiro no meu apartamento, tanto é que eu recebi os policiais na primeira tentativa de encontrar o Sr. Gesi no sábado, e eu não estava na Praia Grande. Realmente, na sexta-feira, eu desci com os galões e coloquei no carro junto com as outras coisas, a pedido do Eduardo. Mas em nenhum momento eu perguntei o porquê. Era uma coisa normal para mim, a gente sempre fazia reciclagem desse tipo de coisa. Obrigada, senhora Ieda. Sem mais, excelência. As advogadas. Senhora Ieda, boa noite. Eu quero que a senhora explique para a gente, resumidamente, como era o comportamento do seu ex-marido, o senhor Eduardo Martins. Olha, é muito complicado falar dele. Para mim existem 2 Eduardos. Aquele que era o que eu me apaixonei. Ele era uma pessoa muito boa. Hoje teve uma grande mudança. Antes ele era calmo, ele era tranquilo, super amoroso, nunca agiu de maneira agressiva. E agora existe uma outra pessoa que eu não conhecia. Para mim ele é um louco, um monstro, e ele acabou com a minha vida. Ele sempre tinha me tratado muito bem e agora eu descobri uma outra pessoa. Correto. E como você reagia durante as brigas entre o seu ex-marido e a vítima, Sr. Gesi? Eu procurava não me envolver. Eu achava que era só uma picuinha, que não tinha muita importância, então eu não me preocupava. O Sr. Gesi, ele era muito calmo, muito tranquilo, e eu nunca tive nenhum atrito com ele. Sempre tentava colocar uma paz, tentava apaziguar a situação. Às vezes, quando as brigas começavam a ficar mais exageradas, eu chegava mais perto e as coisas já se acalmavam. Infelizmente, naquele dia eu não estava lá, então eu não posso dizer o que aconteceu.
mas nada vai justificar a morte de uma pessoa. Ótimo, obrigada. Senhor jurado, tem algum questionamento para a ré? Eu agradeço, então. Senhora Ieda, eu gostaria que a senhora voltasse à frente das suas defensoras. Nesse momento, passaremos aos debates orais. No júri real, os debates orais, eles podem ser realizados por um prazo máximo de 2 horas, tendo um réu. Na nossa simulação, até pela impossibilidade da gente cumprir esse prazo, os debates orais serão realizados em um tempo máximo de 20 minutos. Então, dando início aos debates, passo então a palavra para os nobres acusadores, lembrando o prazo máximo de 20 minutos para as explanações. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a excelentíssima doutora juíza de Direito, Iádia, uma boa noite. Agradecer aqui a presença do nosso policial civil, que presta todo apoio em relação à ré. Cumprimentar as advogadas de defesa, doutora Paula, doutora Maiara, doutora Jandiara, grato. Aqui, minha companheira nesse caso, integrante do Ministério Público, doutora Ágata, uma boa noite. E vocês, jurados, que hoje estão aqui, e eu deposito todo o voto de confiança, todo o voto que eu posso depositar, porque estamos diante de um caso muito complicado, um caso muito complexo, em que a justiça deve ser feita, em que temos aqui uma ré, cujo diz não ter participado, não ter visto nada do que aconteceu, diante de um fato, diante de várias provas que possuímos, que eu vou mostrar para vocês agora. Teria como colocar o vídeo do zelador chegando, fazendo favor? Não? Não tem problema. Depois a gente passa. Bom, Gesi Lopes de Souza era zelador do prédio, onde a ré, acusada também de participação no crime de homicídio, como a própria juíza disse, ele trabalhava, ele morava, ele tinha uma esposa, ele tinha uma filha de 27 anos, tá, que dependia dele, trabalhava para pagar a faculdade dela. Ele era um pai de família, um rapaz muito bom, como a própria ré disse. Não possuía inimigos, tá? Ele era muito bom, muito calmo, a ré disse em depoimento. Bom, Gesi foi visto pela última vez às 15h35, exercendo um trabalho de rotina, que era entregar cartas nos apartamentos. Ele entregava andar por andar, subia entregando as cartas. Quando chegou ao 11º andar, apartamento que a ré morava, junto com o seu marido Eduardo e um filho de 10 anos, que ela utilizou como um álibi muito bom, tá? Ela morava junto com eles, e Gesi desceu nesse apartamento, nesse andar, 11º andar, e sumiu, por volta das 15h35. Passado 46 minutos, a ré, recebendo uma ligação de Eduardo, foi correndo para casa. 46 minutos ela entrou no apartamento, onde ficou 14 minutos junto com o Eduardo. Esses 14 minutos, falo, nossa, muito pouco tempo, tá? Muito pouco tempo. Ela desceu com um filho de 10 anos, foi para uma papelaria e comprou fitilho. Ágata, tem como mostrar o que é fitilho? Bom, gente, a ré alega que comprou fitilho e fita adesiva, por favor. Fitilho e fita adesiva para um trabalho de escola do filho, tá? Isso foi o que ela disse aos policiais, que no início acreditaram, falaram, não,
realmente, né, foi na papelaria com o filho, comprou fitilho, comprou fita adesiva. Não foi uma só não, comprou várias fitas adesivas, tá? Trouxe uma aqui para mostrar para vocês. Essa fita, que é extremamente rígida, tá? Comprou uma fita igual a essa. Bom, voltou para o apartamento aproximadamente 50 minutos depois, onde ficou por mais 11 minutos, junto com o corpo de Gesi e o marido Eduardo, tá? Ficando Doutor nessa... Alisson, Oi. o filme está pronto para passar, você precisa sim. da sua senha. Tem como pausar? Pausa o tempo, isso? Não, tá descontado. Como a tela está distante, no momento em que tiver pronto para se passar a filmagem, eu vou pedir para que os senhores se levantem e fiquem lá à frente, tá? Tá pronto, doutor? Ainda não, ele vai procurar aqui, enquanto isso eu vou conversando aqui. Bom, Ieda retornou ao apartamento, ficando por mais 11 minutos junto com Eduardo e o corpo de zelador. Depois desses 11 minutos, ela desceu o elevador, tá? Carregando 3 galões de 6,2 litros da Bonafonte, vazios, colocou-os dentro do carro, interfonou para o marido Eduardo, que desceu com uma mala igual a essa daqui, ó. Uma mala que, segundo Ieda, havia colocado roupas para doação e uma sacola, mais ou menos do tamanho da mala. O engraçado é que Ieda e o marido Eduardo prepararam as roupas dentro da mala coisa de antes do homicídio ocorrer. Só que não havia sacola, tá? E na hora que desceu o Eduardo com a Ieda, encontrou uma mala com uma sacola de roupas. Engraçado, né? Porque assim, Gesi, ele pesava 75 quilos. Não era um cara pequeno, tá? Mas o peso da mala, tudo bem, desconsiderando. E uma mala dessa, cheia de roupas, pesa no máximo 25 quilos. Então, Ieda sabia, Ieda ajudou a amarrar o zelador. Ajudou o marido a cometer esse homicídio. Ela foi coautora do crime. Ela, agora, eu peso 71 quilos. Eu dentro dessa mala aqui, de verdade, vocês acham que cabe eu dentro dessa mala aqui? Impossível caber eu dentro dessa mala aqui. Olha só, vou entrar para vocês verem. Tem base um negócio desse? Malemar o tronco cabe. Agora imagina o que Ieda com o marido Eduardo fizeram com o corpo. Amarraram com fita, com fitilho, provavelmente quebraram partes do corpo dele para colocá-lo dentro da mala. E saíram. Até aí, tudo bem, levaram o corpo agora embora, né? Ele desceu o elevador, ela o aguardava embaixo e os dois colocaram essa mala e os sacos dentro do carro. Corpo do zelador, que foi encontrado somente na segunda-feira, só na segunda, isso foi na sexta-feira, tá? Cortado em 17 partes. Vocês imaginam a cena, 17 partes de um corpo. Agora, era pé dentro de um balde, perna do outro balde, uma parte da cabeça num lugar, só que mais da metade desse corpo já havia sido queimado. Mais da metade do corpo. Tá? Doutor, acho que o vídeo está pronto para ser passado. Sim. Só confirme para mim que eu vou chamar os jurados. Isso. Esse mesmo. É a imagem do zelador. Tá? Saindo. Senhores jurados, por favor, permaneçam à frente até que vocês possam assistir ao vídeo. Bom, senhores jurados, aqui temos a imagem do zelador descendo no 11º andar.
quando ele sumiu com as cartas, tá? Eu já vou aproveitar para mostrar para vocês as fotos que a gente tem aqui do caso. Bom, tá bom? Ô Pablo, por favor, mostra as fotos que nós temos aqui do caso com relação às provas do crime. Não, pode mostrar com relação às provas. Bom, aqui, pode ir passando, vai. Aqui temos a casa onde foi encontrado o corpo do zelador, tá? A casa de praia em que Eduardo desceu, esquartejou e colocou fogo em boa parte do corpo, tá? Essas são os baldes. Cal, foi utilizado cal em todas as partes do corpo, porque o cal, ele resseca a pele e fica mais fácil de queimar. Fora isso, ele deixa não exalar cheiro de podre, tá? Porque era isso, quando foi encontrado o corpo do zelador, ele estava podre. Avançado estado de putrefação, como disse nosso perito. Nosso perito, perdão, como disse o perito. Pode passar. Aqui, bom, aqui temos as provas materiais que foram encontradas na casa de Ieda e de Eduardo. Engraçado, uma pessoa tão boa, ela tem em casa 2 máscaras ninjas, vários sedativos, tá? Simples, vários sedativos, seringas. Temos também o cano da arma, como o perito disse, foi utilizado em outro crime que eu vou mostrar para vocês, tá? Essa é uma arma calibre 38, não possuíam porte de arma. Todas as armas encontradas dentro do apartamento eram ilegais, não tinham porte de arma. Pode passar. Esse daqui, ó, tilestezin, cloridrato de lidocaína. Sabe para que serve isso? Anestesia geral. Engraçado, né? Todo mundo, Ieda alega que o corpo, não, cheguei lá, não sabia de nada, não vi nada, e não sei o quê, mas provavelmente o zelador podia estar sedado quando eles colocaram dentro da mala. E 25 minutos dentro do apartamento, uma pessoa que foi comprar fitilho, uma pessoa que foi comprar fita adesiva, uma pessoa que desceu com 3 galões, uma pessoa que tem 2 máscaras ninja, uma pessoa que tem fita, documentos falsos do marido, uma pessoa dessa não sabia de nada? Engraçado, né? Muito legal. Fora isso, foram encontrados sacos e outras coisas mais. Mas o que mais me choca é que a Ieda não é essa pessoa boa, não, que ela aparenta ser. Não é. Sabe? Ieda, ela já foi e vai ser indiciada agora, vai ser ré em um outro crime, ex-marido. Acusada, e conforme aqui, ó, pode deixar, conforme fotografia microcomparativa, evidenciando concordância das características do padrão coletado no cano questionado que foi encontrado dentro do guarda-roupa dela, com o crime identificado no item 1, que é o ex-marido, que eu vou contar para vocês. Agora, ela não é santa, tá? Não é. Isso dá pra ver na cara dela. Bom, o ex-marido é o seguinte. Ieda, ela foi casada com um empresário do Rio de Janeiro. José Jair Farias, correto? José Jair Farias. Durante o casamento ela teve a filha, que prestou depoimento. Que prestou depoimento aqui. Esse empresário. José Jair foi encontrado morto com 2 tiros, um na cabeça e um no pescoço, em frente à fábrica onde ele trabalhava. Que ele era dono, uma fábrica de postes, tá? Essa é a foto dela quando era casada com ele. Os 2 no casamento tiveram uma filha. A filha que entrou com o processo, está ali, que entrou com o processo contra a própria mãe, alegando maus tratos, tortura, fora outros fatos aí. Então a mãe está sendo indiciada
por maus tratos, por tortura na própria filha, tá? Ieda, conforme gravações, exigia dinheiro de Jair após a separação para deixar ele ver a própria filha. Antes de Jair morrer, muito legal, Ieda, ele fez uma denúncia contra Ieda, acusando-a de ter roubado 130 mil reais da casa dele. Ela roubou 130 mil reais da casa dele. José Jair morreu no dia 20 de dezembro. A perícia constatou e tem vários indícios de que José Jair foi executado. Porque ele simplesmente parou o carro no estacionamento e foi encontrado morto. Não há sinais de freadas bruscas. Então, o que a perícia deduz? Que ele parou para conversar com alguém que ele conhecia. Ieda. Ele não conversava com o ex-marido de Ieda. Ele tem um boletim. Doutor Adson, já terminaram as fotos? Tem mais? Não, tem mais depois, mas já terminamos. Se tiver. Quer mudar? Depois eu chamo. Bom, José Jair, semanas antes de morrer, de ser executado por Ieda, que foi ajudada pelo atual marido Eduardo, fez uma denúncia contra Ieda, que a mesma roubou 130 mil reais dele, semanas antes de morrer. Foi lá, denunciou. Isso já existia boletim de ocorrência dele contra o marido, atual marido de Ieda, Eduardo, de brigas em que Ieda estava presente e nada fez, tá? Já existia boletim de ocorrência. José Jair morreu no dia 20 de dezembro. Dia 22, Ieda e o atual marido Eduardo compraram um apartamento de 55 mil reais na época, que hoje vale 380. Tá? Apartamento esse que foi encontrado, que foi executado o crime contra o zelador. Apartamento esse que mede 56 metros quadrados. Gente, apartamento de 56 metros quadrados, um peido, o outro ouve. Agora ela me fala que entra no apartamento e não vê nada. De verdade. Não vê que tem uma mala com corpo que provavelmente o zelador estava fora da mala, porque não cabia. Somente a colocaram dentro da mala depois de comprar fitilho e fita adesiva. Agora ela, planejando com o atual marido Eduardo o assassinato do zelador, o ajudou. Porém, ela achou que seria mais simples, né? Premeditou o crime quando o motorista, aqui em depoimento sob juramento, falou: Ieda Martins, 3 semanas antes do assassinato, me ofereceu uma vaga de zelador no prédio onde morava, sendo que Ieda não fazia parte da administração, sendo que Ieda não fazia parte de conselho nenhum. Simplesmente vou lá, puxa, eu acho que vai surgir uma vaga de zelador, cara. O cara tá velho, tem 63 anos, já o cara bate as botas. Gente, 3 semanas antes do assassinato, vai e oferece para um amigo dela, para um motorista que prestou serviço para ela, a vaga de zelador no prédio onde morava. Ou seja, foi tudo premeditado por Ieda e por Eduardo. Tudo premeditado. Ela já sabia, porém, ela admite que não, ela fala que não. Agora, diante de todos os fatos, diante de todas as evidências, gente, Ieda premeditou com Eduardo, Ieda ajudou. Segundo o artigo 29 do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas nesse cometido, nesses combinados, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, Ieda fez parte, Ieda premeditou, Ieda ajudou o marido, porque nem a perícia sabe dizer se ele estava vivo, se ele estava sedado.
Vivo? Tudo leva a crer que sim. Mas, foram encontrados vários sedativos e seringas e tudo mais, falando que há indícios que ele estava sedado quando o colocaram dentro da mala. E somente conseguiram colocar dentro da mala depois de fazer um contorcionismo com ele, amarrando ele com fitilho e fita. Amarrando. Agora, pensamento dela como advogada. Vamos fazer de tudo para esconder esse corpo. Já havia pensado antes. Já tinha falado, olha, a gente vai matar ele, vamos esperar a hora certa, você me liga. Só que ela não sabia que não ia caber o cara dentro da mala. Detalhe, ela e o marido compraram uma mala nova, a qual foi dita para os policiais no dia seguinte, no sábado, que foi a mala usada para doação. A mala que estava o corpo do zelador foi queimada totalmente. Somente encontraram o aro da mala, mais nada. Ele queimou com o corpo. As roupas que ela iria doar para a igreja nunca chegaram na igreja. Nunca. A papelaria que ela ia com o filho comprar material escolar, ela comprou fitilho, comprou fita adesiva. Agora, se isso não ajudar, eu não sei o que é ajudar então. De verdade. Para mim, ela é sim culpada. Tá? E eu tô aqui não para fazer bonito para ninguém, não. Não para fazer bonito para vocês. Eu tô aqui porque a minha família, a família de vocês, a família de todo mundo presente aqui pode passar por isso. Uma coisa que nem deveria existir. Porque no artigo 5º da Constituição Federal nos diz... doutor. Um minuto. Obrigado. Nos diz que é inviolável o direito à vida. Ou seja, tribunal do júri não era nem para existir. Essa não era nem para ser a função minha e da minha colega promotora Ágata. Tá? Eu estou aqui zelando pelo bem da comunidade toda. Por quê? Pode ser um dia o pai de vocês, pode ser um dia a mãe de vocês, o avô de vocês. Agora, a ré não pode ficar em liberdade, gente. Não pode. Ela vai ser ré do caso do ex-marido. Comprovado ali que o tiro saiu do cano encontrado no guarda-roupa dela. Uma arma ilegal. Arma ilegal, acusada em outro crime. Fora isso, ela tem vários outros processos nas costas. Falta de pagamento de condomínio. Apartamento dela vai para leilão, para penhora, agora. Apartamento dela. Mais um processo. Processo da filha contra ela, alegando maus tratos, alegando várias outras coisas. Nesse caso, só a foto, tá? Nesse caso aqui, que eu estou apresentando para vocês, fora vários outros problemas que ela tem. Só uma foto para terminar, por favor, vocês poderiam vir até aqui? O que eu estou pedindo para vocês não é por mim só, não. Tá? O que eu estou pedindo para vocês é por todo mundo aqui presente, por toda a sociedade. E isso foi o que foi pichado na casa em que foi encontrado o corpo do zelador. Um pai de família por um jornal aqui indicando motivo fútil, indicando um motivo, vamos falar assim, que não tem valor, um motivo, uma briguinha de condomínio. Então, o que a sociedade pede e que eu estou aqui representando é que seja feito isso aqui, ó, justiça. E está na mão de vocês, tenho certeza que tomarão uma decisão correta. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutora. Obrigado, doutoras. Obrigado, excelentíssima. Sem mais. Passo então a palavra para as nobres defensoras, lembrando o tempo máximo de 20 minutos.
Primeiramente, eu teço os meus cumprimentos a todos os presentes, a excelentíssima doutora juíza Iádia, as minhas colegas de trabalho, que junto comigo buscam apenas uma coisa essa noite: justiça e verdade. E também os meus sinceros cumprimentos aos colegas, senhores promotores, e, finalmente, aos senhores, as peças mais importantes na noite de hoje. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, senhores jurados: a grande diferença entre acusação e defesa. A acusação diz prezar pela sociedade, mas eles esquecem que, na maior parte dos casos, uma pressão é muito exigida deles. Eles precisam colocar alguém nessa cadeira dos réus, eles precisam condenar alguém a qualquer custo, independente se essa pessoa foi ou não culpada do crime em questão. A mídia também sempre apela para que seja condenado, passe 30 anos na cadeia, enfim. Só que vocês não podem esquecer que hoje vocês representam todos aqui presentes. Vocês representam realmente toda a sociedade, porque é um ato do nosso ordenamento que mais oferece a democracia, que representa toda a sociedade. Então vocês têm que ter consciência de que vocês não podem se deixar levar por ninguém, por nenhuma acusação falsa, por nenhuma fundamentação sem fundamentos, nenhuma acusação sem fundamentos. E eu quero lembrar também uma coisa bem importante. A senhora Ieda Cristina, ela não está aqui nesse plenário nesta noite respondendo por nenhum crime do passado. Ela responde hoje pelo homicídio qualificado, ocultação de cadáver do senhor Gesi Lopes. Este crime está em questão. Aquele anterior, que o nosso digníssimo promotor bateu 1000 vezes na tecla, não está em questão aqui hoje. Já aconteceu. E ele foi arquivado porque não teve prova suficiente para incriminar a dona Ieda. Nós não podemos condenar ela à prisão por um crime que não tem provas. E todo mundo sabe que quanto mais tempo passa, mais difícil é de se achar prova de autoria de um crime. Todo mundo sabe disso, você não precisa ser um expert. Outro ponto interessante que a acusação tocou é que a dona Ieda, por ser advogada, ela tem um maior entendimento em ocultação de cadáver. Eu me senti humilhada. Os meus 5 anos de direito, todos os meus estudos foram por água abaixo, promotor. O senhor também já passou por isso. Com certeza o senhor foi um advogado antes de se tornar promotor. Então, todos nós somos um serial killer em potencial? Eu posso, da noite para o dia, matar alguém, cortar em 17 pedaços e tacar fogo nele? Não é assim que funciona. Não é porque ela tem um conhecimento jurídico que ela vai ajudar alguém a cometer esse crime. Não é assim que funciona. A dona Ieda foi tanto vítima quanto o senhor Gesi, só que hoje ela está viva. Ela citou que ela foi infeliz, foi uma fatalidade ela não estar presente naquela sexta-feira, naquela tarde terrível de sexta-feira. Os materiais que o nobre promotor também colocou aqui na mesa e disse que foi com aquilo que amarraram o senhor Gesi dentro da mala, na cabeça da dona Ieda, da ré, ela não sabia que serviria para isso no futuro. Ela comprou para um trabalho de escola do filho. E era normal isso acontecer. Ela não ia ficar indagando ele, que sempre cuidava do filho, sobre por que eu estou comprando isso. Ela acreditava no marido dela. Então, senhores jurados, os senhores que estão com o poder aqui nas mãos hoje, pensem bem nisso. Ela não pode, não vai ser condenada pelo crime do ex-marido, que não existem provas suficientes para isso. Ela está sendo, sim, julgada injustamente por um crime do qual ela não cometeu, ela não concorreu. Importante salientar também, senhores jurados, que o réu, Eduardo Martins, é réu confesso. Quando ele foi preso em flagrante lá na casa dele, ele disse em depoimento que ele agiu sozinho, não precisou da participação de ninguém e isentou a mulher dele de qualquer penalidade. Ele sabia que futuramente ela seria indiciada
Porque ela esteve no local do crime. Existem gravações que mostram ela descendo com os galões que futuramente foram encontrados na casa de praia. Só que ela não tem como prever o futuro, ela não podia saber que determinados galões serviriam para atacar fogo num homem. Um homem que ela conviveu por muitos anos, ela não imaginaria que ele seria capaz de tal atrocidade. Ninguém imagina. Você convive com uma pessoa achando que ela é um príncipe encantado. Você não acredita que ela é capaz de cometer qualquer ato. E era isso que a dona Ieda imaginava. Então, eu peço que os senhores tirem proveito de tudo que os senhores vê por aí. Porque imagina um inocente ficar 20 anos preso. Porque isso, conforme o digníssimo promotor comentou, ele não está acusando a ré, ele está defendendo a sociedade. Nós também estamos defendendo a sociedade. Imagine uma pessoa pagar inocentemente por um crime, a qual não cometeu, claro, 20 anos na cadeia. Ela vai perder a criação do filho mais novo, porque ela já perdeu a do mais velho. Não deixaram ela criar o mais velho. E vai perder também o do mais novo. Então, caros jurados, eu peço que os senhores pensem bem a respeito de tudo que foi dito nesse plenário e analisem com o coração. Não fiquem com essa vontade de condenar dentro de vocês. Pensem que poderia ser um de vocês, um da família, sentado aqui hoje, sendo julgado inocentemente. Ela precisa de um voto de confiança de cada um de vocês, ainda mais porque nós já temos um autor do crime. Não existe coautoria. Ela é inocente de tudo que foi explicado pelo digníssimo promotor de justiça. Agora eu passo a palavra para minha amiga, para minha colega, e o qual vai continuar batendo no mesmo ponto, que os senhores prezem pela sociedade, pela inocência da ré. Obrigada. Bom, como a minha colega de defesa já fez todos os cumprimentos, eu quero enfatizar que eu cumprimento muito o senhor promotor Alisson Busso, que nos brinda aqui com a sua honra em compor a tribuna acusatória. Senhor promotor, o senhor se equivocou em vários pontos. Para começar, a ré, a senhora Ieda, ela não desceu com o filho dela para comprar os materiais apontados pelo senhor. Pelo contrário, geralmente era o senhor Eduardo que buscava o filho na escola. Então, ele sabia tudo que o menino precisava, tanto de material, tanto do que ele precisava fazer, o qual ele iria ajudá-lo, o filho, num trabalho escolar. O senhor promotor aqui presente nos disse que ela saiu com o menino para comprar material. Temos imagem dela chegando na papelaria, a qual ela estava sozinha. Ela foi buscar o filho porque o marido passava mal. Após ela comprar os materiais e buscar o filho na escola, foi que ela retornou ao apartamento e aí o senhor Eduardo já tinha descido com a mala. Ela só ajudou a impulsionar. No vídeo, doutor, se o senhor analisou bem o vídeo, percebe-se muito bem que ela só ajudou na impulsão. Ela em nenhum momento ajudou a carregar. Como que ela precisaria o peso exato da mala? Qualquer pessoa aqui que carrega mala de viagem, que tenha um marido, que ele pegue a maior parte da mala, qualquer pessoa não saberia o peso exato daquela mala. Nenhuma pessoa tem como precisar numa simples impulsão. Senhor promotor, você falou que ela comprou fitilhos e fita. Até então, as provas apontadas nos autos foi que o senhor Gesi foi levado dentro da mala para a casa de praia, enrolado em um cobertor. Não, ele não estava amarrado com fitilho, muito menos com fita. O senhor Eduardo tentou, quando ele foi para a praia, como ele não conseguia queimar rapidamente tudo o que ele pretendia na ocultação do cadáver, ele se desesperou. E ao esquartejar, foi aí que ele começou a amarrar o corpo do senhor Gesi em sacolas. Aí sim,
utilizando as fitas apontadas pela promotoria. Sabe, senhor promotor, é muito fácil chegar aqui e apontar uma ré, a qual pode ter sido vítima do seu marido. Porque como apontado aqui pela minha colega, ninguém sabe ao certo a índole da pessoa que ela convive, porque até então eles eram meramente um casal apaixonado. Apontado pelo senhor, como o senhor falou que tinha uma arma, a arma foi encontrada no guarda-roupa do Eduardo, não de Eda. Apesar de todos esses anos de convivência, não tem como precisar. Tem tantos os segredos de uma pessoa que a gente pode nem chegar a conhecer, não é mesmo? Mulheres aqui presentes entendem isso. Bom, senhor promotor, então, gente, o que eu quero dizer aqui é que ela só era uma vítima do senhor Eduardo. Ela não concorreu para crime algum. A senhora Ieda, aqui presente como ré, não tem que se falar em outro julgamento, em outro crime que ela tem. O processo foi arquivado. Como que um inquérito não pode apurar todas as causas de um crime anterior? Colega, a gente não está tratando de um crime anterior a esse. O crime que estamos tratando é do senhor Gesi. Tá foda, hein? Tem 7 minutos. Boa noite a todos. Eu peço a atenção da plateia, porque alguns estão conversando, tirando sarro. Então, por favor, preste atenção aqui, porque hoje está tendo um julgamento e é uma pessoa aqui que ela é inocente. A gente vai conseguir provar a inocência dela e eu peço a atenção de vocês. Por favor. Tá? Por favor. Excelência, a promotoria diz que a minha cliente, Ieda, ela está sendo indiciada por homicídio, sendo que ela não tem o poder de teletransportar. Por que ela não tem poder? Gente, ela estava no escritório dela. Como é que ela pode ser indiciada por um crime, sendo que ela estava no escritório dela, gente? Fala, promotoria. Como que ela pode ser indiciada por um crime, sendo que ela estava lá no escritório dela? Daí você vem falar para mim que em 14 minutos deu tempo para ela fazer tudo o que o Eduardo já tinha vindo feito. É isso? As fitas, 11 minutos ela ficou no apartamento. Então ela tem o poder de amarrar a vítima em 11 minutos. Sendo que está provado, já está mais do que provado, que o senhor Gesi chegou lá no litoral, ele chegou lá sem fita, amarrado no cobertor, enrolado no cobertor. Então, e o negócio do peso da mala, gente, se você, por favor, quem não tiver afim, a porta está aberta lá, ó. Sobre a mala, o peso, quando você vai doar umas roupas, porque não tinha só roupa, tinha sapato, tinha bolsa, tinha roupa do filho dela, tinha roupa dela e tinha roupa do esposo dela. Então você queria que ela tivesse uma balança para pesar quantos quilos tinha? A parte maior fica para o homem, sempre fica. O peso maior fica para o homem. Viu, senhor promotor?
E eu não gostei da ofensa que você fez às advogadas, e a mim também. Porque você disse, só porque ela é advogada, ela tem todas as artimanhas para cometer um crime. Então você está querendo dizer para mim que todos os advogados são criminosos? Não. Não. Meça as suas palavras, excelência. Meça as suas palavras. Não ferem os direitos, tá? Não faça isso. Você está ferindo os direitos. Você não está fazendo justiça aqui. Por quê? Não está fazendo justiça? O seu dever não é fazer justiça? Por que vocês estão inventando, então? Para começar, ela foi na papelaria com o filho dela. Tem imagens. Doutora, a senhora tem que convencer os jurados. Tem imagem. Realmente o que a excelência está dizendo, que eu tenho que convencer vocês. Mas eu fico indignada, a promotoria está querendo culpar a minha cliente por um outro crime, não por esse. Vamos julgar ela por esse crime aqui, não pelo outro. O outro vai ter o inquérito, vai ter as coisas certas conforme a lei, para a gente fazer, e vai ser outros promotores que vão julgar, não são eles. Eles estão querendo aqui julgar 2 crimes em um, sendo que não pode. Não pode. Tá? Então vamos voltar para o crime daqui, do senhor Gesi, que não foi ela que cometeu, foi o Eduardo. O Eduardo é reconfesso. Ele falou que cometeu o crime. Tá? Meu tempo está... Os nobres acusadores gostariam de fazer uso da réplica? Lembrando que a réplica é um instituto utilizado pelo acusador de forma facultativa e não obrigatória, e o prazo máximo previsto na lei é de 1 hora. Na nossa atividade simulada, esse prazo máximo será de 10 minutos. Senhores jurados já foram cumprimentados pelo meu colega, mas aqui presto os meus cumprimentos. Estou estarrecida com a posição da defesa. Estarrecida. Eu creio que a defesa não tenha estudado direito o Instituto do Homicídio, uma vez que é possível uma pessoa ser culpada de um homicídio sem ser responsável pela morte direta dessa pessoa. Isso se chama coautoria, correto? A coautoria, a pessoa coautora, ela comete uma parte significativa do crime. Significativa, quando eu digo, é uma grande parte. Ela pode ser a mentora, ela pode, juntamente com planejamento intelectual, comprar instrumentos, comprar materiais, que foi o caso da nossa ré, tão boazinha. E aqui eu venho para pedir de coração a vocês. A nossa defesa se apresenta dizendo que nós estamos aqui apenas para condenar, que precisamos que tenha alguém naquela cadeira e que fique morrendo na cadeia. Não é isso. Não é mesmo. Nós estamos aqui para prezar pela família de todos. Eu quero tirar uma pessoa de mente criminosa das ruas, porque ela fez isso com um zelador, por motivo fútil, entrega de correspondência, lixo, vaga na garagem. Meu Deus, em que mundo estamos? Era o marido o que mais brigava, o que mais discutia, o que queria fazer atos de vandalismo no prédio para mostrar toda a sua revolta? Sim, era o marido. Mas como a própria Ré disse, Gesi era uma pessoa tranquila.
Gesi era um pai de família. Gesi tinha 63 anos, portanto, um senhor de idade que merecia todo o respeito, ainda que ele fosse um senhorzinho chato, como a gente vê por aí. Ainda que ele fosse, ele merecia respeito. É o que diz os nossos bons princípios. Após a Ieda informar para o Eduardo, eu acredito que ela tenha, de alguma forma, sempre nas brigas, nas discussões, falado: não, para, vamos ver, para, depois a gente acaba com ele. E acabaram. E acabaram. Nós estamos bastante convictos da coautoria da Ré. Ela, juntamente com o Eduardo, mostraram vontades bastante concatenadas. Um aderiu à vontade do outro. Isso é evidência. A defesa alega que não há uma prova material no crime. Realmente, a bota foi lavada, o sangue não era do Gesi, ele foi enrolado num cobertor, foi posto na mala, que vocês viram que é bem difícil colocar um corpo na mala. Ele desceu para a praia, deixou o corpo lá. Vocês acham que ela não sabia que o Eduardo tinha deixado a mala na Praia Grande? Ela ficou no escritório com o filho até 1h da manhã. Isso é uma coisa corriqueira, gente. Ficar no escritório até 1h da manhã com o filho porque o marido foi para a Praia Grande. Foi para a Praia Grande por quê? Ele fala que o pai dele estava... Primeiro ele estava passando mal. Ele estava passando mal, não podia fazer nada. E ainda foi buscar o filho na escola antes do término das aulas, coisa que ela nunca fazia. Foi comprar material escolar para um trabalho, inclusive que a polícia descobriu que esse trabalho nunca existiu, nunca foi pedido. E comprou fita adesiva, não é durex. Vocês viram a fita. O que te lembra aquela fita? O que lembram a vocês aquela fita? Depois, Ieda volta ao apartamento com todo o material. Eduardo sai. Ieda sai do elevador com 3 galões vazios, aparentemente pelas imagens das câmeras de segurança. Interfona para o marido desce com a mala e com uma sacola de roupas. Ieda, ela ajuda a impulsionar a mala. Legal, eu já impulsionei uma mala para o meu marido. Uma mala de 25 quilos, gente, que você vai impulsionar, é isso aqui, uma força de um homem do lado. Agora, uma mala de 75 quilos, 50 quilos de diferença. 50 quilos vocês não sentem? 50 quilos não é nada. 50 quilos é uma pena. Tão boazinha, não é verdade? Não, gente, ela sabia. Ela sabia, sim. Eles premeditaram o crime. Foi um homicídio qualificado por motivo fútil. Porque é motivo fútil, agravado pela premeditação. Eles premeditaram isso, tá? E depois da execução do crime, que Eduardo esquartejou em 17 partes, Ieda não estava lá, Ieda não estava mesmo, mas ela não precisa estar lá para ser condenada por homicídio. Ela sabia, ela é sim a coautora desse crime, gente. Ela é. Eu tenho certeza do que eu estou falando. E eu peço para vocês que não se deixem enganar pelas palavras agressivas da defesa. Eu não vou aqui dizer que estou ofendida, porque eu já estou acostumada com isso. A defesa, ela tenta me ferir ao meu colega, para tentar desmoralizar a gente, desmoralizar a nossa inteligência. Para distrair vocês. Apenas para distrair vocês. Foquem no crime. Imaginem a cena. Imaginem isso. Nós falamos do assassinato do ex-marido dela, que é para vocês não imaginarem, uma dona de casa, boazinha, e de repente ela matou o zelador. Nossa, que absurdo. Não. Ieda vai ser indiciada por outro crime de assassinato. Outro. Ela já matou antes.
indícios que ela já matou antes. Talvez, mais pra frente, vocês sejam jurados do próximo júri dela, porque ela vai. Ela vai. Então, a nossa intenção em mostrar para vocês o antigo crime, o assassinato do ex-marido dela, é tão simplesmente mostrar a vocês que ela não é uma pessoa boa. Ela tem a índole má. A própria filha dela diz isso. E não é porque foi arrancada do seio da mãe. Não. Ieda torturava a filha, como a própria filha diz, colher quente na boca. Ameaças, tortura psicológicas, vender o filho ao pai. Ela simplesmente falava assim: Jair, que é o ex-marido falecido dela, eu deixo a menina passear com você se você me der 3 mil. Que simplesinha. Ah, eu deixo ela ir no parquinho com você, mas só se você me der 2 mil. Cadê o direito desse pai? Eles travaram uma guerra judicial. Travaram uma guerra judicial pela guarda dessa menina. O pai para poder criar. Ela para extorquir dinheiro. A filha foi morar com os avós maternos. Até os pais da Ieda não têm contato com a Ieda. Que coisa estranha, não? O amor de mãe, o amor de pai, o amor de filha não está presente nessa família, gente. Culpa da Ieda. Eu peço a vocês, quando perguntado pela Nossa Excelência, vocês ponham a mão na consciência e não deixem, por favor, alguém com essa mente solta na rua. Vocês assistiram aos noticiários de TV. Vocês viram as cenas que nós mostramos. É um crime bárbaro, é um crime cruel. E ela é, sim, a coautora. Nós temos todas as evidências. Ela é. Pode não ter a prova material, que eles tanto gostam de falar, mas tem indícios e nós não somos burros. Nós estamos aqui porque somos inteligentes. Nós estamos aqui porque nós entendemos, porque nós vivemos, porque nós temos emoções, porque nós temos discernimento, porque nós podemos fazer a justiça. Nós podemos. E passar por cima de uma ignorância, de uma ofensa, de uma agressividade, de uma baixaria vindo por uma colega. Nós podemos. Podemos e devemos. Muito obrigada a vocês, senhores jurados. Sem mais, Excelência. A defesa gostaria de fazer uso da tréplica. Lembrando o prazo de 10 minutos. Sem manifestações, por favor. Caros jurados, mais uma vez eu bato na tecla de que ela não está sendo julgada pelo crime anterior. No máximo, o que a dona Ieda poderia responder pelo caso do filho seria